Hoje vamos conversar sobre as sequências numéricas de Grabovoi, ou os códigos de Grabovoi. Eu vou contar para você como é que esses códigos chegaram para mim, por que é que eu uso os códigos de Grabovoi, como é que foi a minha história aí para receber esses códigos, conhecer esses códigos, experimentar e utilizar, inclusive, aqui como terapeuta holístico. Então, se você gosta de mistérios, se você gosta de terapias alternativas, se você gosta de terapias holísticas, então fique nesse vídeo porque é sobre isso que vamos falar hoje. Eu sou o Onildo, terapeuta holístico, muito obrigado por sua presença. Aproveito nesse momento para pedir que você não se esqueça de deixar aí o seu like, ele é muito importante. No final, se você gostar do vídeo, comente, compartilhe e se por acaso você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva porque você será sempre muito bem-vindo e nós temos vídeos aqui toda semana, pelo menos 3 vídeos e tem mais. Na verdade, eu tenho vídeos aqui todos os dias. Só que os vídeos que são postados todos os dias são os meus comentários sobre o texto da Voz da Madrugada, que é uma canalização da inteligência espiritual, que tem um grande poder transformador e que é entregue todos os dias em forma de texto nas minhas redes sociais. Depois, um pouquinho mais tarde, eu gravo um vídeo comentando o texto da Voz da Madrugada. É um material riquíssimo. Para você ter uma ideia, a Voz da Madrugada já está no 8º ano, nós estamos na 8ª temporada. E muitas pessoas já têm relatos de grandes transformações, de cura, de crescimento, lendo a Voz da Madrugada e participando dos vídeos. Se você quiser receber também esse texto gratuitamente todos os dias, e inclusive o convite para assistir a esses vídeos com os meus comentários gratuitamente, que são postados todos os dias, tem um link aí na descrição do vídeo. É só você entrar, não custa nada. Este ano, para entrar nesse grupo, ainda vai ser grátis. E tem muitas outras vantagens. Qualquer pessoa que está no grupo da Voz da Madrugada tem 50% de desconto em todos os tratamentos que eu faço aqui, inclusive na jornada. E nós vamos ter uma jornada agora, no dia 11 de janeiro, começando com o tema Virando a Chave em 2026. Nesta jornada nós vamos falar sobre os nossos projetos para 2026, os seus projetos, as suas metas, seus planos, aqueles planos que a gente faz todo começo de ano e acaba deixando para lá. Só que dessa vez você vai estar aqui na jornada, você vai fazer os seus planos, você vai ter conteúdo, vai ter orientação, vai ter tratamentos vibracionais para ajudar você com as suas metas. A gente vai ter códigos de Grabovoi, toque da tigela, água modificada, biomagnetismo. Durante 7 dias, começando no dia 11, todos os dias pela manhã, você participa da live, recebe todo esse conteúdo além dos tratamentos. E mais, se você não puder assistir ao vivo, não tem problema, você assiste a hora que você puder, fica gravado. E todos os tratamentos serão feitos pensando nos inscritos e não somente naqueles que vão estar presentes ao vivo às 7 horas da manhã. Aí na descrição do vídeo você vai encontrar 2 links importantíssimos. O primeiro link é o link para você fazer a inscrição para a próxima jornada. O segundo link é para você entrar no grupo da Voz da Madrugada gratuitamente e ter todos esses benefícios. Códigos de Grabovoi. Vamos começar explicando que Grabovoi é o nome de uma pessoa. Grigori de Grabovoi é um cientista matemático russo, ainda vivo, ainda jovem, é mais novo do que eu. A última vez que eu soube, eu não tenho muita certeza, me parece que ele estava atuando numa universidade na Espanha. Eu não tenho certeza disso. Até muito pouco tempo eu sei e imagino que sim, que ele está vivo e trabalhando, e é uma pessoa muito jovem. Então, esse nome Grabovoi é o nome dado à pessoa que criou os códigos de Grabovoi. Então, o que são os códigos de Grabovoi? Ele identificou que cada número tem uma frequência vibracional. Isso não foi ele que descobriu, não. Para vocês terem uma ideia, isso é muito antigo. Lá no Velho Testamento, muito antes de Jesus, já se falava disso. A Cabala dos judeus, Cabalá, foram os primeiros assim que a gente tem relatos que identificaram de uma forma assim muito consistente as frequências numéricas. E eles criaram então um sistema que é conhecido como sistema de numerologia cabalística. E eles descobriram que as letras do alfabeto hebraico
tinha uma frequência própria. Cada letra tem uma frequência. E os números correspondentes a cada letra tinha a mesma frequência. Por exemplo, o Aleph do hebraico, que é a letra, vamos dizer, correspondente à letra A no português, representando o número 1, tem a mesma frequência. A letra A, em português, o Aleph, o número 1, a mesma frequência vibracional. Então isso já vem desde a Cabala. E a gente tem uns relatos bíblicos muito interessantes. Deus mudando o nome de Abrão para Abraão. Quando a gente faz a numerologia do nome de Abrão para Abraão, a gente percebe que houve uma mudança na frequência que de alguma forma ia influenciar a personalidade dele. E segundo o relato lá no Velho Testamento, Deus estava fazendo a Abraão um chamado para uma missão muito importante. E para ele cumprir aquela missão, ele precisava de um nome novo, com uma frequência melhor. Já viram gente fazendo isso nos dias de hoje? Artistas mudando de nome, colocando uma letrinha a mais, uma letrinha a menos. Isso não é à toa. Normalmente as pessoas que fazem isso acabam dando muito certo, se tornam pessoas muito bem-sucedidas, e elas fazem isso exatamente para mexer na frequência do nome, porque esse nome vai ser usado muitas vezes, ele vai escrever esse nome, as pessoas vão chamar pelo nome. E cada vez que isso é evocado, a frequência está ali interferindo na vibração geral da pessoa. Então isso é muito antigo. A tecnologia usa também os números, e a tecnologia até hoje, por enquanto, usam somente 2, 0 e 1. O sistema binário da computação, com apenas a combinação desses dois números, 0 e 1, faz tudo o que você pode imaginar até hoje em termos de computação, de internet, de tudo. Tudo está relacionado ao sistema binário. Parece que vai ter uma mudançazinha e uma pequena alteração agora com a computação quântica, mas ainda o sistema binário vai estar sendo usado, ele vai ser um pouquinho mais ampliado. Apenas com a combinação de 0 e 1, formando sequências, se estabelece os comandos para que os programas na computação funcionem. Então, realmente os números têm uma frequência e essa frequência gera uma influência. Então imagine, o número 1 tem uma frequência, o número 2 tem outra frequência, o 3 tem outra, e assim sucessivamente. Se juntar alguns números, a numerologia descobriu que se juntar alguns números dá uma frequência diferente da frequência original dos números individuais. Ela cria uma nova frequência. Como as letras do alfabeto hebraico também tinham a mesma frequência, o que os judeus começaram a fazer? Antes de colocar o nome numa criança, num filho, eles pediam primeiro para um numerólogo da Cabala fazer um estudo se o nome tinha uma frequência boa. Se não tinha, eles iam fazendo as alterações até chegar em um nome que a frequência ficasse adequada para a expectativa dos pais. Interessante, né? Pois é, então isso é muito antigo. Grabovoi teve uma percepção dessas frequências por um outro viés. Eu estou trazendo o relato da Cabala e do sistema binário da computação só para dizer que isso é comum e é antigo, não é uma coisa da agora, não foi ele que descobriu essas frequências. Mas ele descobriu um outro viés, uma outra forma. E não é uma forma científica, apesar de Grabovoi ser um cientista matemático. Pela matemática, pela formação científica, ele consegue enxergar com uma amplitude maior. Mas ele percebe isso pela sensitividade, inclusive mediúnica, que ele tem. Ele consegue ter uma percepção da frequência desses números muito mais pela sensibilidade intuitiva, por essa faculdade que ele tem, do que pelas formas científicas. Agora, através das fórmulas científicas, ele consegue agrupar esses números com muito mais facilidade do que uma pessoa comum que não é um matemático. Então ele conseguiu construir uma sequência aí de milhares de códigos. E cada um desses códigos estruturados, construídos para cumprir um objetivo específico. Eu vou trazer de presente para você hoje 4 códigos para você experimentar.
Mas antes, deixa eu só fazer uma ressalva. Eu já até disse aqui, não é científico. Vocês vão encontrar por aí terapeutas, pessoas que usam os códigos de Grabovoi e dizem não tem comprovação científica porque ele é um cientista. Nem ele reclama isso. Na verdade, são códigos que para mim têm um valor até maior do que científico, porque eu vou contar para vocês de que forma eu adquiri essa confiança. Mas eu vou trazer para vocês 3 códigos. O primeiro é uma montagem de alguns números feita por Grabovoi com o objetivo de gerar uma frequência de paz interior. Tem interesse nesse código? Então anote aí. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 5, 0, 1, 0. Esse código, se você olha para esse código atentamente, você já recebe essa frequência. Se você repete do jeito que eu repeti aqui, sem intervalos, sem falar, por exemplo, 100 é 100. Você não vai falar 100, você vai falar número por número até terminar. Se você repete, você já produziu essa frequência. Essa frequência, segundo Grabovoi, ela vai interagir com o seu sistema vibracional e estimular a sua disposição para o objetivo, que é a paz interior. E eu tenho aqui um outro código para você. Você quer desenvolver a sua intuição, melhorar a sua intuição, receber mais insights, mais ideias, mais clareza das ideias? Anote o código aí, olha. 3, 5, 9, 8, 6. Esse código, essa sequência de números juntos vão produzir uma frequência que vai interagir com seu sistema vibracional e vai melhorar o seu processo intuitivo. Qual é a garantia que você tem disso? Experimente, não tem outro jeito. Se quiser, experimente, teste, veja como é que funciona com você, não tem outro jeito. Mas vamos para mais um outro código. Interessa por dinheiro? Prosperidade? Prosperidade em qualquer área da vida, mas este código aqui, ele é mais direcionado para a prosperidade financeira mesmo. 3, 1, 8, 7, 9, 8. Observe que eu dei um espaço aí de silêncio. Então, se você for repetir esse código, você precisa dar esse espaço, fazer esse silêncio, fazer essa pausa. 3, 1, 8, 7, 9, 8. E se você for copiar esse código de Grabovoi, na hora de copiar, deixa um espaço também, do jeito que você está vendo aí na tela. Tem um espaço. É necessário que esse espaço também tenha frequência. Então, precisa ser respeitado. Então, você já tem aí 3 códigos poderosos. Mas eu vou passar para você mais um, porque vai justificar por que eu gosto, por que eu uso, por que eu recomendo, por que eu faço tratamentos utilizando, inclusive, os códigos de Grabovoi. Quando eu tomei conhecimento desse assunto, desse sistema, dos códigos de Grabovoi, eu já tinha uma formação em numerologia da Cabala. Então eu já tinha uma certa afinidade com essa questão das frequências dos números. Então eu resolvi pesquisar. Pesquisei, achei muito interessante, mas ainda fiquei assim, um pouquinho inseguro. Aí apareceu uma pessoa anunciando um curso para a prática dos códigos de Grabovoi. Eu não pensei 2 vezes, me inscrevi e fiz o curso. Comprei o curso, na verdade era todo gravado, só teve uma aula que foi ao vivo, online, e depois as outras todas a gente assistia gravado. Eu assisti todo o curso, recebi um material com milhares de códigos para várias finalidades, e eu fiquei muito feliz com aquele conteúdo, com aquele material rico, vasto, mas guardei num canto. Não me senti seguro para poder utilizar terapeuticamente, para passar para os meus clientes. Fiquei com aquilo ali guardado. E eu estava sofrendo um problema que estava me incomodando muito, um zumbido no ouvido. Esse zumbido vinha aumentando e aumentando, e era de um lado só, depois passou para o outro. Eu já estava para ficar louco. Fiz todo tipo de tratamento, de procedimento que podia fazer com os médicos, e nada, resolvia a acupuntura, as técnicas que eu conhecia, que eu utilizava, reiki, nada. Eu já estava ficando realmente em pânico.
A única coisa que acalmava um pouco eram as meditações, mas não resolvia. E aí eu me lembrei do Grabovoi. Eu falei, será que lá tem um código para zumbido? Corri lá no computador, abri o livro e pesquisei, encontrei um código para zumbido. Eu falei, eu vou experimentar. Só que eu havia aprendido no curso que tem todo um caminho, tem todo um jeito para você utilizar os códigos. Não é simplesmente você pegar o código e usar e tal. Mas eu pensei o seguinte, olha, eu vou testar do meu jeito. Eu vou testar do meu jeito. Eu não vou seguir esse passo a passo, esse caminho aí da prática de cada código. Era muito complexo e eu ficava com preguiça. Eu achei que não era necessário e eu resolvi testar do meu jeito. Então eu peguei um Japamala com 108 contas e resolvi repetir aquele código 108 vezes, que é a quantidade de continhas que tem no Japamala. Cada vez que eu passava uma continha, eu repetia o código. Esse código aqui, ó. 1, 4, 8, 8, 5, 1, 3, passava uma continha. 1, 4, 8, 8, 5, 1, 3, passava uma continha. Até dar a volta todinha no Japamala, 108 contas. Passei um mês fazendo isso. Todos os dias. Zero resultado. Eu falei, acho que eu estou fazendo pouco, eu vou fazer 2 vezes. Passei a fazer na hora que acordava e na hora que ia dormir. 2 meses, zero resultado. 3 meses, 4 meses, 5 meses, zero resultado. Mas eu estava gostando de fazer a prática. Eu não sei o que estava acontecendo, que não dava resultado, mas eu estava fazendo aquilo ali. Era tipo assim, era uma esperança. 6 meses, me lembro, era mês de junho. E perto do São João, aqui na Bahia, muitos fogos. Aí de repente eu comecei a escutar uns fogos, mas os fogos parecia que estavam dentro da minha cabeça. E pipocando tudo. Aí eu prestei atenção para saber de onde é que estava vindo e aí eu tive certeza, estava acontecendo aquele barulho dentro da minha cabeça. Eu disse, meu Deus, agora piorou. Se isso ficar, esse zumbido, virar esse foguetório aqui dentro da minha cabeça, aí eu não vou aguentar. Durou ali alguns segundos, acho que uns 20, 30 segundos, e de repente, pá, assim, aconteceu como se fosse um som que levasse para o silêncio, assim mesmo. E o zumbido desapareceu completamente. Eu disse, não é possível, aconteceu alguma coisa. Minha orelha esquentou dos 2 lados. Eu passei o dedo assim, olhei, sangue. Eu falei, explodiu meus tímpanos, eu tô ferrado agora, ferrei mesmo. Era madrugada. E aí eu fui no espelho, estava todo saindo sangue dos 2 lados. Não era muito sangue, mas estava saindo, escorreu. Eu limpei aquilo, passei um algodão, mas estava um alívio, uma coisa assim extraordinária, como... já tinha muito tempo que eu estava sofrendo com aquele zumbido, silêncio, silêncio total. Aí eu pensei, vou esperar amanhecer o dia, vou procurar um médico para ver o que aconteceu. Amanheceu o dia, o sangue não saiu mais, silêncio total, uma paz absoluta. Falei, rapaz, eu não vou no médico não, isso deve ter sido os códigos. Isso me deu uma alegria, um estado de alegria realmente muito grande. E aí, os dias foram passando e nada, e não voltava, e eu pensava que ia voltar o zumbido, e não voltava o zumbido. Uns 15 dias depois, eu percebi que eu estava começando a escutar o zumbido do outro lado, mas muito fraquinho. E depois apareceu do outro lado também muito fraquinho, tipo assim, o equivalente a uns 10 a 15% do que era antes. Que eu convivia, não tinha problema, não me incomodava. Só escutava se eu prestasse atenção. Aí eu pensei, eu vou zerar isso de novo. Peguei o Japamala e continuei trabalhando com o Japamala, repetindo o meu código, repetindo. Passou mais um mês, 2 meses, ele deu mais uma reduzida, mas não zerou. E aí eu parei também com a prática, naquela frequência, eu continuava praticando, mas assim, esporadicamente. E o zumbido nunca voltou àquele nível que era. Então, a partir desse episódio, eu comecei a utilizar os códigos. E a primeira pessoa para quem eu indiquei o código, com a doença autoimune e o cabelo estava caindo, aquelas bolas assim. Então eu recomendei um código para ela. Ela utilizou esse código menos de 5 meses, mas fez caprichosamente. E ela conseguiu zerar a queda de cabelo, zerar a doença. E aí então eu passei a indicar. Muitos casos tiveram sucesso total, e alguns casos parcial, e outros não tiveram sucesso nenhum. Eu realmente não sei explicar por que funciona com algumas pessoas
e por que não funciona com outras. Mas sempre que eu tenho a intuição de que o código pode ser recomendado para alguém, eu indico e oriento a pessoa como é que ela usa. Então, para aquelas pessoas que me fizeram perguntas sobre o que é código de Grabovoi e como é que funciona, está aí a minha resposta e eu digo para você hoje, pegue esses códigos que eu passei aí e experimente. Como as coisas que não são científicas, elas pertencem à metafísica, ao mundo invisível. Se é invisível, não tem como provar, mas pode ser experimentado. E se você quiser, experimente. De repente, vai funcionar com você e você vai ter o benefício. Não tem contraindicação, não custa nada, esses códigos estão sendo entregues para você gratuitamente. Então, se quiser, experimente. Não pense que é fácil. Repetir uma vez, olhar para o código e tudo virou. Até hoje, as experiências que eu tive comigo e com outros pacientes dependeu de um esforço também para que a permissão aconteça. Então é isso, vamos ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Não se esqueça de se inscrever para a jornada, o link está na descrição do vídeo. Entre no grupo da Voz da Madrugada para você receber esses benefícios. Eu sou o Anildo, terapeuta holístico, espero você no próximo vídeo.